Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve galera. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, que o que importa é isso, o restante a gente corre atrás. Para vocês que por acaso estiverem conosco, boa noite. Para quem for nos assistir depois em algum horário, em um outro dia, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando o local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, pois estamos começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal em que a gente busca trazer destaques do que rolou de RPG na semana, sempre tendo a preocupação de trazer o máximo possível de informação para vocês. E este quadro é comandado pelo Lucas Malk, que vai dar o tom e a prosa da programação de hoje. Lucas, está contigo. Bom dia para quem de dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. Antes de mais nada, antes de começar, gente, eu vou pedir desculpa para o pessoal que apoia, que manda matéria aqui para mim da revista, pessoal que muitas vezes eu corro atrás, editoras. Deu um pequeno deslize, um pequeno problema. Infelizmente, eu fui fazer a revista sábado de madrugada, para quem não sabe, e fui passar as matérias muito em cima da hora para o Raga e o Raga não conseguiu colocar. Essas matérias eu vou aumentar, então a revista vai ficar junto com dessa semana, tá? Eu acho que é o mais viável. Então tu já sabe que as fotos da semana passada junto com dessa semana vai estar um pouquinho maior, pode ser, Raga? Claro, de boa. Assim, tu me permite também falar, Lucas? Sim, claro. Desculpa estar te cortando. Galera, é porque realmente não rolou. O tempo foi ruim, tanto com o Lucas quanto comigo. E aí a gente não conseguiu preparar o conteúdo como é feito todas as semanas. Mas o conteúdo não está perdido. O Lucas salvou tudo direitinho, está tudo armazenado, com figura e tudo. E aí a gente vai deixar um pouco mais encorpado a revista para que se vocês estiverem vendo hoje, ela já vai estar pronta para vocês. Ela vai estar um pouquinho mais grandinha, mas contendo todo o conteúdo que o Lucas providenciou. É isso aí, Luquitas. Isso. E aí também, então, já até agradecendo ao próprio Raga por isso, de ter me avisado, né? Sempre quando acontecer dessa maneira, gente, porque vai ter dias que eu vou estar chegando cansado do trabalho, e aí vai ter dias que vai ter evento, vai ter dias que o Raga vai estar com evento, vai estar com trabalho. Ali no domingo ele teve o dia todo fora, então a gente vai chegar, quando a gente vê que não tem essa possibilidade, a gente faz uma mega revista para vocês. Isso. Posso fazer Beleza? outro corte, Vitor? Quer dizer, Lucas. Pode. Ó, aqui agora já sou eu assumindo minha culpa. Ele tá sendo muito bonzinho comigo, viu, gente? Eu avisei ele hoje, tá? Justamente, né? Só deu pra avisar ele hoje. Porque, gente, eu pego a revista, eu vou olhar as revistas no final do mês para poder saber o que eu esqueci e o que eu não esqueci. Entendeu? Para vocês, eu até peço desculpa, Matheus, eu estar fazendo isso, mas é porque eu tinha que dar esse adendo antes de mais nada da gente entrar. Tudo bem? Claro, não, tranquilo. Você tem que aproveitar toda a oportunidade de ter contato com o público para atualizar o pessoal, então, imagina. Porque não várias pessoas com quem eu entro em contato, gente, é o ICREP, é Clube dos Autores, é ITO, site de cada uma das editoras, Grupo Solo, Tarcísio Lucas, o Marcelo do Dados e Canecas. É muita gente que eu vou verificar. Isso, eu não estou falando todo mundo, tem bem mais gente. E aí, eu fui terminar a revista depois que eu cheguei do evento, 2 da manhã, no sábado de madrugada. Sábado para domingo, sendo que eu ia acordar às 6 da manhã para voltar pro evento, para ficar até às 8 da noite. Então, entendam, gente. Mas, vamos lá. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme.
hoje estamos aqui com o nosso querido Matheus Tiamat, que ele já esteve aqui conosco na outra vez, quando foi o Dungeon, não, foi o desafio do Dungeon, né, da Caramelo. E aí agora estamos com o novo jogo dele, que é o Dystopia Game Show, ao modo como eu apelidei carinhosamente, sem ele saber, de Classroom Deathmatch ou Battle Royale brasileiro. Ah, tá. Ou Royale brasileiro, né? É uma boa definição. Porque, cara, eu tava lá olhando hoje, aqui eu tô até com ele aberto, eu falei, caraca, velho, é um dos jogos que eu mais gosto de fora, que é o Classroom Deathmatch. No modo do Brasil, cara, eu falei, pô, que massa, né? Então eu vou passar pro Matheus, para ele poder dar o seu boa noite e poder falar um pouquinho do seu jogo antes da gente ir para as perguntas. Matheus, com você. Maravilha, boa noite, pessoal. Boa noite ao Rodrigo, ao Lucas aqui também, todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat. Boa noite a você que talvez esteja vendo depois, então, aí, nos outros canais, quando o vídeo é divulgado. Prazer estar aqui conversando com você de novo. Como falou, justamente eu vim aqui no Desafio Gygax uma vez, depois a gente teve um outro debate também sobre o mercado de RPG brasileiro ser amador também, foi um debate bem legal. E agora vamos falar aqui do meu jogo, até agradeço já a vocês, né, pelo espaço aqui, é sempre legal a gente poder falar de RPG em geral, mas ainda mais quando vocês me dão a oportunidade de falar do jogo que eu lancei aí no finalzinho do ano, nos últimos dias de dezembro eu lancei ele, projeto que eu já vinha escrevendo aí mais ou menos uns 6 meses, mas ele é um projeto recente, que até outra vez eu falei com o Raga disso, que é uma ideia que me surgiu meio do nada, assim, eu vamos fazer, fui jogando ideia, no fim tava todo o jogo estruturado lá no Word, meio bruscamente, e eu para de fato escrever ele no último formato, eu já fui escrevendo no InDesign, já pré-diagramando junto, para otimizar. Então eu escrevi ele basicamente aí um mês e meio, mas claro, já estava mais estruturado ali. Falar um pouquinho, então, acho que isso é justamente essa questão do Brasil que eu quis trazer no jogo. Acho que é o diferencial de trazer esse lado cyberpunk que a gente conhece em tantas mídias, mas não é algo muito visto aqui no Brasil. Então é sempre legal a gente destacar o nosso país, algumas características dele, mas nesse caso eu quis trazer essa parte, principalmente a parte mais punk do cyberpunk, né? A parte da desigualdade social e como seria isso no Brasil, né? Então um pouco eu quis trazer isso nesse jogo. Muito inspirado, não sei se provavelmente em algum momento vocês vão perguntar essas inspirações, mas já dizendo, muito inspirado nessas séries coreanas, né? O Route 6 é a grande referência que a gente tem, é a principal mídia que eu quis emular com esse jogo, embora pensando nele nesse contexto do Brasil em 2056, né? Mas tem outras séries também, Date Show, Alice in Borderland, que é uma série japonesa. Então essas ideias aí de realmente, ou Classroom Deathmatch também, né? De emular esses jogos letais que pessoas desesperadas fazem, mas também são jogos que propiciam entretenimento. Então acho que tem esse lado também. O que mais quer me trazer aí para eu pensar? Não sei, tem tanta coisa a falar que se eu for começar aqui vou ficar 2 horas falando uma coisa depois da outra. Relaxa. Bem, Raga, com você. Então bora. Deixa eu dar aqui um destaque para a imagem da página itch.io do Dystopia Game Show. Vocês estão vendo aqui, está disponível. Tá aqui o link para fazer o download. Tem aqui alguns conteúdos prévios com ilustração para vocês conhecerem a proposta. Então, vou pegar logo o link aqui, jogar aqui na roxinha para quem estiver acompanhando poder já visitar, navegar e, se possível, já fazer o download. E para quem for assistir na vermelhinha, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. Então, deem uma conferida e, se gostarem, apoiem. Porque nós, produtores de conteúdo, ou melhor dizendo, a turma desenvolvedora de jogos, geralmente, mais comumente ou quase sempre não ganha nada, mas o combustível é a galera apoiando, acompanhando, seguindo, comentando. Esse é o combustível para a gente sentir mais vontade de continuar dando passos à frente. Então tá aí a página, confiram, brincam, aproveitem, consumam e deem feedback. Tenho certeza que o Matheus vai curtir se vocês puderem dar esse feedback. Aí agora eu me viro para o Matheus e digo o seguinte: Matheus, quando eu vi teu vídeo, que diga-se passagem, adoro teus vídeos, cara, teus vídeos são sensacionais. Eu fiquei refletindo sobre o quão os reality shows estão basicamente um Round 6.
Vou dar aqui um exemplo. O mais famoso daqui do Brasil, que é o Big Brother Brasil, muitas das vezes ele parece ser de fato um round 6, só que um round 6 psicológico, de tanto que rola uma carga pesada psicológica entre os participantes lá, e muitas das vezes incentivado pela própria programação. Eles criam um ambiente e vão intensificando para aquilo explodir de uma tal maneira que vire audiência. E é o que, pelo que eu entendi, é a proposta do Distopia Game Show RPG. Como é que tu idealizas essa transição desse contexto super adverso, super complicado de vivência dentro de uma situação, de um reality show, para dentro do Distopia Game Show? Eu trouxe um ponto muito bom, porque realmente, conforme eu pensava no jogo, até na parte que tem ali no mais final, tem uma parte sobre criar desafios novos, né? Então, pensando nas provas realmente que vão desafiar os jogadores, aí eu cito brevemente de alguns possíveis lugares para se inspirar. E, se eu não me engano, ficou na versão final, mas eu acho que eu cito o BBB, por exemplo, como um local de inspiração para as provas. Mas você falou isso, por exemplo, para quem assiste BBB, tem o jogo da Discord, que a impressão que eu tenho que ele foi criado para isso, para fazer um ficar tretando com o outro e brigarem, e quem está assistindo fica vendo essa treta como entretenimento, sabe? E acho que o Distopia um pouco é isso, a gente pensar, digamos que conforme o reality show foram se tornando populares, a gente foi normalizando algumas coisas que são, na minha opinião, crescentes, assim, parece que está escalando, e se pensar que eu coloquei o jogo como ocorrendo no Brasil em 2056, se a gente pensar mais uns 30 anos, será que um BBB não viraria um Round 6? Não parece que é um caminho tão ilógico assim, né? Claro, a gente tem a questão das provas serem letais, né? Realmente da morte explícita, que aí não existe, ou melhor, aqui não existe, né? No jogo e no Round 6 existe, mas é só realmente esse caminho, é só uma linha tênue que talvez que não tenha sido cruzada ainda, né? Posso comentar, aproveitar? Pode não ocorrer a morte literal no Big Brother, mas acho que muitas das vezes pode ocorrer a morte midiática, dependendo de quem for que explore as redes sociais para ganhar o seu pão, sua vida. Se a pessoa fizer uma jogada, uma manifestação equivocada no ápice de alguma discussão, porque quando a gente está com a cabeça lá em cima, nosso raciocínio começa a fracassar. E aí ela pode ter a morte midiática, porque as pessoas vão começar a cancelar ela. E aí? Pode continuar. Isso é um ponto muito importante, realmente, né? Principalmente se você pensar que hoje no BBB, de novo, a gente está falando do BBB porque ela é a principal referência, né? Mas outros reality shows também poderiam ocorrer o mesmo. Muitas pessoas que entram lá já são figuras públicas, né? Já são ou realmente muito conhecidas, ou que a gente chama de subcelebridade ali, mas são pessoas que a profissão delas é muito a imagem dela mesma, né? Então ela ser cancelada é acabar com a carreira dela, e de certa maneira acabar com a vida dela, né? E isso já aconteceu, a gente sabe, em outras edições, então realmente tem esse impacto, né? Outro aspecto também que eu pensei até é um pouco mais jocoso, mas até a gente sabe aquela história dos programas do Luciano Huck. Quer dizer, o que ele faz? Ele faz o pobre fazer uma prova lá, desesperado para ganhar dinheiro, e a pessoa meio que humilhada, né? Tem uns memes sobre isso. E é justamente, cara, isso não é muito diferente do Round 6, não é muito diferente do Distopia Game Show. Ali o programa tem esse lado mais entretenimento, sei lá, família, algo assim, mas isso é levado em um certo grau numa sociedade mais desigual, em que a vida ela é um entretenimento barato, que é mais ou menos isso que eu quis trazer ali, né? E também o Round 6 e outros trabalham. Não seria nem um pouco estranho a gente pensar uma transmissão que seria hoje uma TV aberta, né? Colocando pessoas para fazerem coisas absurdas, porque elas estão submetendo a isso pelo desespero, e ao mesmo tempo o canal, a empresa, enfim, a transmissão usa essa imagem da pessoa para um entretenimento barato, né? Então tem essa relação. Inclusive, um dos aspectos que eu quis trazer muito no jogo é essa questão do porquê que as pessoas se submetem a jogar ali o que eu chamei de o jogo, né? Que seria esse. E a relação ali realmente é o desespero pelo dinheiro, né? Quis trazer esse aspecto muito presente. Em um grau, uma sociedade que está ainda mais desigual, todos os impactos de um capitalismo desenfreado, a população extremamente endividada naquela situação de a dívida é tão grande que basicamente a vida dela acabou, ela nunca vai pagar essa dívida. Será que uma pessoa nessa situação não submeteria a arriscar a própria vida para tentar ganhar um prêmio que daí mudaria a vida dela para melhor? Então essa questão financeira é um ponto que eu quis trazer no jogo, que de novo no Round 6 é bastante presente, mas outras séries também trabalham isso em um grau ou não. Inclusive o The 8 Show, que também é uma série coreana, eu acho que ele trabalha isso até melhor, porque vou fazer um parênteses aqui, tá? Falar um pouquinho de uma questão aqui quando eu escolhi. O The 8 Show, ele trabalha um outro aspecto que eu pensei talvez usar no jogo, mas preferi optar por deixar de lado.
ele trabalha muito a questão do prêmio. É uma situação parecida com o Round 6. As pessoas estão trancadas ali num prédio, os participantes, desesperados por dinheiro, eles querem um prêmio milionário. É isso. Só que é uma quantidade menor. São ali 8, 10 pessoas mais ou menos. E não é secreto que nem o Round 6. Ele é mais parecido com o Distopia que eu coloquei aqui, que é um programa de entretenimento. Só que no Date Show, o prêmio ele está ligado às visualizações. As pessoas quando entram ali, a cada hora o prêmio vai aumentando, só por não fazer nada, não tem prova, não tem nada. Só que tem um contador de tempo que todos veem ali, que ele é decrescente, ele está mais ou menos em 48 horas quando começa e ele está diminuindo. Então, quando chegar a 0, o programa acaba, o dinheiro que tem acumulado você leva, acabou o jogo, você ganha um dinheiro ali, mas se vou conseguir aumentando esse tempo, o meu prêmio vai aumentando. Então os participantes começam a fazer coisas para aumentar esse tempo, para ficar mais tempo na casa e ganhar mais dinheiro. Só que o que eles têm que fazer? Eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas eles começam a fazer coisas cada vez mais absurdas para quem está vendo ficar interessado e doar mais tempo para eles. E isso vai escalando. Então o entretenimento no início é uma coisa engraçada, daqui a pouco já tem que um atacar o outro, a violência. Então ele mostra quanto daqui a pouco esse lado das visualizações, dos views, que a gente vê isso muito, muito em desafio do YouTube. Tinha uma época que os youtubers fazendo desafio absurdo, fazendo umas coisas meio jackass, o quanto as pessoas se submetem a fazer algo absurdo, colocando em risco a própria saúde, a mentalidade, em prol de algo que é ditado pelas visualizações, né? Então o Date Show tem esse lado mais visualização de rede social, eu acho, do que o próprio Round 6. Eu pensei em tentar incluir isso de alguma maneira no jogo, mas acabei optando por esse lado mais provas, mais redondinho que o Round 6 traz. Vamos lá, trazer uma questão. Só tem uma coisa que é bom, importante até pontuar, da série do The 8 Show, é que nele começa com umas regras e depois as regras vão se adaptando com o tempo. Exato. Sim, as regras não são já ditadas redondinhas desde o início, né? Elas só tem uma regra que é importante, que é o view. E aí eles põem 4 regras depois dessas 4 regras. Isso é um spoiler que não é tanto spoiler, porque isso acontece no Big Brother, isso acontece no Limite, e as regras vão mudando para justamente você conseguir a primeira regra. Exato. Posso fazer um compartilhamento? Essa semana eu assisti um vídeo do Rota Asiática, é um canal aqui lá no YouTube, que ele mostrou os reality shows mais bizarros já feitos lá. E ele mostrou o mais bizarro de todos, que foi um canal, pegou um cara, um comediante que na época estava financeiramente arrasado e precisava de grana, e propôs a ele passar uma determinada quantidade de meses sobrevivendo em um apartamento minúsculo, em que tudo que ele conseguia de consumo e de necessidades era obtido por raspadinhas que chegavam regularmente nas revistas que a próprio canal entregava para ele. E detalhe, o tempo todo nu. O tempo todo nu. E ele não podia ter contato com ninguém. Ele ficou. O final seria que quando ele atingisse um volume financeiro tal das raspadinhas, ele, depois de vários meses, conseguiu. Só que o programa fez tanto sucesso na sociedade japonesa que o canal dobrou a proposta, e o cara foi meio que indo nessa brincadeira. Ele passou quase 2 anos nessa noia. Imagina, quase 2 anos nu, vivendo só disso. Tu é doido. Depois que vocês verifiquem aí Rota Asiática, vocês vão ver essa história, que ela tá recente. Pode seguir. Fiquei interessado até de ver outros além desse, né? Realmente, tipo, isso hoje em 2024, 2025, enfim, esse vídeo deve ser recente. Então imagina o quanto isso não vai ser explorado nas próximas décadas, né? Então realmente é muito louco isso. Aquela coisa de realidade, uma realidade, no caso aqui, uma realidade distópica que a gente imagina, parece algo distante, mas em alguns aspectos não está tão distante assim, né? Eu vou te falar que quando eu tava vendo o teu jogo, eu não achei ele distante, eu achei ele muito atual, cara. Sim. Porque não sei se eu já posso entrar na minha caixa ou não. Pode, Lucas, pode. Tá. Eu sou um fã desse tipo de jogo. Ele, pra quem acha que isso é algo novo, não é, pessoal.
tá? Isso começou realmente na parte do Japão em Breath of the Wild. Era um mangá bem antigo que ele não teve anime. Ele teve um filme que não foi lá aquelas coisas, 2 filmes que não foi lá aquelas coisas, mas que era literalmente mata-mata, né? Vocês tinham um prêmio para fazer, ou vocês estavam presos em algum local, vocês tinham que escapar, e para vocês escaparem, vocês tinham que matar, né? Ou vou pegar um exemplo bem clássico de um filme que, uma sequência de filmes que todo mundo adora ou odeia, que é Jogos Mortais. Que é aquela coisa de você chegar e você acha que você tem que matar todo mundo, e quando você descobre que se você tivesse deixado todo mundo vivo até o final, vocês todos poderiam ter sobrevivido, né? Porque aí eu vi o teu modo cooperativo ali também, né? E eu citei o Crash Bandicoot porque ele é um dos meus xodós. Ele tá por aqui, eu deixo ele numa pastinha. Eu peguei, eu imprimi os mapas, imprimi as fichas prontas, né? E é um jogo que eu adoro de levar nos locais e jogar com a galera quando não tem um jogo em si, né? Que é rápido de explicar, a ficha já tá feita, ponto e acabou. E aí eu te pergunto, em cima do teu, porque eu vi que ele só tem que ter 2 páginas. Ele é bem rapidinho de ler, ele é bem maneiro de ler, inclusive, né? Mas aí eu gostaria de saber, ele por ter pouca página, ele é fácil de a pessoa captar o sistema dele, como que é o sistema, para tu já explicar para a galera aqui, e ou eu estou viajando muito e de repente ele é tão mortal quanto o que a gente está tudo contando aqui. Boa pergunta, boa questão mesmo. Ele é um sistema simples, sim. Eu fiz ele pensando nisso. Então, uma das intenções minhas é que fosse um sistema simples, até pela ideia de surgimento dele. Ele surgiu uma vez, eu estava conversando com a minha noiva, era namorada na época, sobre RPG, porque ela não conhece, né? Sabe que eu gosto, que tem um canal que eu jogo, tem interesse em jogar. E nós, depois de ver, em seguida a primeira temporada do Round 6, ou depois, eu comentei um dia com ela, Round 6 seria um bom exemplo de explicar RPG para quem não conhece, porque cada jogador novato ali faria um personagem, teria que inventar um background, tipo, por que tu tá endividado a ponto de submeter esse jogo, e eu, que seria o mestre, o narrador, ficaria trazendo desafios para vocês e tal, só para entender como seria a dinâmica, né? E eu, quando eu falei isso, eu dei um estalo, pior com um RPG, numa lógica assim, do Round 6 seria legal, mas até daqui a pouco no Brasil, e começou a dar esse estalo e tal. Então eu fiz ele pensando isso, vou apresentar para algumas pessoas novas que realmente não têm contato com RPG, que hoje em dia as pessoas em geral sabem o que mais ou menos é RPG, tem uma ideia, mas realmente nunca jogaram, né? Então quero fazer um sistema simples para ele. Então essa foi uma intenção que eu tinha desde o início, e aí essa simplicidade eu busquei imprimir em vários pontos do sistema. Usar D6 é um ponto. Claro que a gente sabe que hoje em dia não tem mais aquele, um sistema usando D6 é mais fácil, porque é mais fácil de encontrar o dado. Hoje em dia, compra dado na internet, vai jogar online, vai ter rolador. Mas eu acho que o aspecto do dado do D6, ele é mais amigável. A pessoa já viu com algum jogo de tabuleiro, um board game, um War da vida, assim. Não causa uma estranheza, né? Um jogo fácil. A pessoa olha um D20, olha um D12 e já vai parecer uma coisa muito estranha, muito exótica. Então, ele só usa D6, explicando o sistema. Ele funciona como uma pilha de dados, então a ideia, eu vou acumular, se eu for fazer um teste, eu vou acumular vários D6, várias coisas no sistema ali vão me dar um D6, e eu vou jogar todos ao mesmo tempo. O que eu vou ter que fazer não é somar nenhum número, é simplesmente contar sucessos. Cada D6 que eu jogo, se ele cair um 5 ou um 6, é um sucesso, então o mestre, o narrador que está apresentando o desafio vai dizer, nessa prova aqui, tu tem que tirar 2 sucessos agora. Se eu rolar 5 dados e 2 dele caiu 5 e 5, por exemplo, são 2 sucessos, eu tive sucesso, fechou. Além de, então a lógica do sistema é bem simples, é somar D6, fazer uma rolagem e contar quanto sucesso, eu não preciso fazer somas ou subtrações. Além disso, claro, daí tem umas especificidades que eu fui colocando ali no sistema. Por exemplo, o 6, além de ser um sucesso, eu fiz ele ser um sucesso com bônus, que é aquela ideia de explodir o dado que o Storyteller, por exemplo, utiliza, Savage Worlds também utiliza. Então eu joguei fiz uma rolagem, uma pilha de dados, tirei um 6 nesse dado, ele conta como sucesso, mas eu vou pegar ele novamente e jogar de novo. Se nessa segunda rolagem cair um 5, então é mais sucesso, mas se cair um 6 de novo, é mais sucesso e eu continuo jogando. Então eu posso, daqui a pouco, um único D6
tirar muitos e muitos sucessos. É interessante algumas situações desesperadoras, daqui a pouco tem pouco dado para jogar, talvez seja o último teste para não ser eliminado da prova do jogo, e eliminado aqui a gente sabe que é morte, né? Então se daqui a pouco tem um único D6 e poder contar com ele, pode fazer a diferença sim. Então tem essas características. E aí inclusive acho que eu vou entrar num dos aspectos do sistema que eu gosto bastante, que eu acho que ficou uma regra que traz um pouco dessa proposta, que é a regra de dívidas. Como funciona essa regra? Basicamente, em qualquer momento do jogo, um jogador ou jogadora, se ele precisar de mais um dado, ele, por exemplo, fez um teste e não teve o mínimo de sucesso que precisa. Precisa ter um sucesso, ele rolou 4d6 e tirou tudo 1, 2, 3 ali, 4, não adianta nada. E ele, mas eu preciso de um sucesso nesse teste aqui, é essencial. O que ele pode fazer? Ele pode pedir um dado para quem está narrando. Pedir um dado emprestado. Então ele vai ganhar um dado e vai poder fazer uma rolagem. Um ou mais, inclusive. Só que o que vai acontecer com esse dado emprestado? Ele vai subir ali uma característica que se chama dívida. Todo mundo começa com -1, devendo um dado. Então, se eu pedir 2 dados emprestados, por exemplo, vai aumentar para 3. Então, eu posso, daqui a pouco, pedindo emprestado ali, conseguir um sucesso no teste. Só que a minha dívida vai aumentar e o que acontece com essa dívida? A qualquer momento do jogo, o narrador pode cobrar isso. Então, daqui a pouco, no próximo teste que eu for jogar, eu vou jogar 5 dados. O mestre, não, faz assim, tu me deve 3 dados, desconta 3. Então, eu vou jogar só 2. Então, eu acho que essa regra, ela é simples, a ideia de, quando precisar de dado eu posso pedir emprestado, mas ela também imprime esse aspecto do endividamento, do impacto de pedir emprestado no momento de desespero, mas essa cobrança poder vir num momento muito ruim depois e te impactar bastante, né? Pode crer. Cara, eu adorei isso daqui, cara. Adorei muito isso daí. Porque é aquela coisa assim, tá, eu tô fazendo um sorriso de mestre maligno, eu estou fazendo um sorriso de mestre maligno. Sério. Porque, cara, é aquela coisa de tipo, poxa, peraí, você pediu dado pra todo mundo e deu 5 dados, e você ia usar quantos dados? 6. Poxa, dá os 5 pra cá. Você vai usar um dado só. Agora você não pode Exatamente. pedir. Nossa! Isso é bom demais, né? Verdade. E uma coisa que eu quis também trazer interessante, que é essa coisa de colocar ali, que realmente é a critério do narrador, para ficar claro que, mas se o narrador quiser me prejudicar, sim, mas ele tá fazendo esse papel da dívida, praticamente do agiota, ele vai tentar te prejudicar o máximo possível. É interesse mas é dele. dentro de uma regra delimitada, entende? Que é a dívida, é o valor ali que ele pode e tudo mais. Então é algo que dá para trazer uma pressão pro jogo. Mas tem um nome dado para essas figuras do mundo real, sabia? Sabe qual é o nome deles? Qual? Banco. Exatamente isso. Os bancos querem que a gente se divida, porque eles ganham mais dinheiro quando a gente está endividado. Exatamente. Nos ajuda na hora do desespero, mas depois quem ganha mais é eles, né? Cara, eu só vou contar um exemplo aqui bem básico de coisa real. Quando teve esse bagulho da pandemia, eu tenho aqui o Minha Casa Minha Vida e outras pessoas aqui também a Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você tem que pagar até uma certa idade pro banco. Eu, no caso, eu vou ter que pagar até os meus 60 anos. Uhum. Né? Ou seja, eu tenho mais 20 e poucos anos aí para pagar pela frente. Né? Quase nada. Né? E aí, eles chegaram, quando eles falaram assim, olha, durante o tempo de pandemia você pode não pagar, olha bem, não pagar a mensalidade da casa. Só que depois disso vai ser colocado em outras mensalidades. Eu não entrei porque eu já tenho problemas na minha conta, né? Então eu falei, eu não vou cair nessa arapuca porque eu já caí antes. E aí teve um dos vizinhos aqui que entrou, isso daí outras pessoas entraram, e hoje em dia isso virou uma bola de neve. Porque que você pagava antes, que era para estar diminuindo, está acontecendo o que acontece comigo. A cada ano aumenta por causa que você deixou de pagar na outra vez, que o banco falou para você deixar de pagar, né? Então, tome cuidado, pessoal, tome cuidado, galera. Bem, Raga, você pode fazer essa pergunta. Vamos lá, eu vou aproveitar a descrição que o Matheus fez do sistema e meio que fazer uma reflexão antes da pergunta. Eu lembro muito das minhas conversas, prazerosíssimas conversas que eu tinha com o John Bourget enquanto ele morava aqui em Belém. Ele gostava muito de falar de game design com a gente. E uma das coisas que ele falava pra mim, que nossa,
era como se fosse um estalo de compreensão. Claro que tem muitas outras compreensões na hora que você está lidando com o game design de um jogo, mas ele falava uma que, porra, fazia tanto sentido, que é: Raga, pega a tua proposta e estabelece algumas mecânicas que dão sustento para que a proposta se coloca. O restante abstrai aquilo que não vai agregar. Ou seja, ao mesmo tempo ele estava te dizendo para simplificar o processo de jogo e focando naquilo que desse vida àquilo que você desejava para o jogo. Vamos pegar um exemplo. No Terra Devastada tem lá a questão dos dados, não estou lembrado se é exatamente desespero, mas eles geravam um efeito que influenciava muito o jogo. Dados de desespero, isso mesmo. Exato. E bastava isso. E era só dados de 6 faces, como o Matheus falou ainda agora, do Distopia Game Show. E foi o que ele acabou de relatar pra gente, desse efeito dos empréstimos e custos futuros de você estar pegando dados a mais para melhorar a sua parada de dados. Nossa, eu só de estar escutando já deu aqui um frio na espinha de estar jogando uma aventura dessa. Aí eu viro pra ti, Matheus. Quando você estava idealizando o jogo e vislumbrando a viabilidade mecânica dele, era isso mesmo, esse caminho que tu estava querendo seguir, ou tu tivesses muitos indos e vindos para chegar aonde finalmente chegou? Ótima questão. Só uma coisa antes, para mim travou aqui minha câmera, vocês estão me vendo? Travou mesmo. Travou. Tá desse jeito mesmo. Sigo assim mesmo? Continua travado. Tá, vamos lá então. Bom você trazer essa questão, inclusive, porque o John Bourget eu acho um baita game designer, né? O Terra Devastada, eu até coloquei ali no livro como uma das inspirações que eu tive para fazer o Dystopia Game Show. Ele tem vários. Ele é também um sistema de pilha de D6. É também um sistema simples, mas justamente tem algumas mecânicas mais secundárias, que são aquelas que você não precisa aprender no início do jogo, mas conforme a gente vai se debruçando, elas vão surgindo, se tornando necessárias, e elas agregam muito ao jogo, né? É um baita jogo. Então é bom você trazer isso. E sobre essa questão das mecânicas, sim, realmente um design de RPG, acho que bem feito, ele tem essa característica de trazer digamos que o tempero, aquele diferencial, tudo que esse jogo tem de diferente. E às vezes, principalmente quando esse diferencial se está claro nas regras, ou está impresso nas regras, né? A mecânica consegue trazer um diferencial ali que representa bem esse diferencial, talvez mais de ambientação, mais de proposta, mais de clima de jogo, né? Desde o início a minha ideia assim, era trazer, por exemplo, eu queria desde o início uma regra que imprimisse essa questão da dívida. Então a ideia, os personagens que participam desse jogo, cada jogador vai criar um personagem como participante que ele está submetendo a participar de um jogo letal porque ele está muito endividado, ele chegou no limite, ou é participar desse jogo ou continuar com uma vida miserável o resto da pouca vida provavelmente que ele vai ter daqui para frente. E eu queria uma mecânica que imprimisse isso, mas eu demorei para achar ela. Eu fiquei pensando bastante tempo, eu fui estruturando os aspectos, digamos que mais básicos do jogo, essa questão de que vai ser uma pilha de D6, a questão que eu coloquei também que a personalização cyberpunk, você escolhe uma parte do seu corpo que ela é super desenvolvida tecnologicamente, e sempre que você usar ela, você vai ganhar um D6 a mais nessa pilha, eu coloquei isso já lá também. Os modos do jogo também, vou falar um pouquinho, quando você vai fazer um teste, você vai escolher, ou o narrador vai dizer, ou você vai escolher ali qual é o modo que eu vou resolver esse problema. Então, eu posso resolver esse problema no modo físico. Se for uma prova que eu tenho que escalar alguma coisa, ou o cabo de guerra, por exemplo, tem no Round 6, ele é muito físico, então eu vou utilizar o modo físico. Se esse é o modo principal do meu personagem, eu acrescento 2d6 na pilha de dados. Se for um outro aspecto secundário, eu acrescento 1. Se for um dos outros dois que eu nunca utilizo ali, eu não vou acrescentar nada. Então, eu coloquei esses modos para trazer um aspecto, digamos, mais palpável para quem é novo e não está acostumado com isso de nem da pilha, que ser um pouquinho mais claro. A maioria dos RPGs mais tradicionais, você tem ali definido na ficha de personagem quais são as características que todo mundo tem. Atributos, perícia, vantagem, então tem força, todo mundo é definido como mais ou menos forte, todo mundo é definido como mais ou menos inteligente. Então, para quem nunca jogou RPG, você olha a ficha ali e entende, eu tenho que botar mais nisso aqui, na força, se eu quiser que o personagem seja mais forte. Ou eu vou colocar mais em destreza, ou vou colocar mais em carisma, enfim, não importa muitas características.
esses jogos, principalmente os jogos mais narrativos aí dos últimos 10 anos para cá, 15 anos, muitos deles têm essa ideia de eu não preciso ter já delimitado quais são as características. Eu vou inventar características para um personagem. O Terra Devastada, assim. Ele tem lá as condições, por exemplo, ele tem as características. característica... nunca desisto de nada. Então isso vai ser como se fosse um atributo do meu personagem. Só que para quem está começando, a impressão que eu tenho, não tive impressão, porque eu não tive muito contato, ninguém me dizendo isso, mas é que dificulta um pouco você ficar pensando em várias características. Eu não tenho muita base, né? É mais fácil olhar, vou botar mais em força porque eu quero que ele seja forte. Eu vou botar mais esse talento porque eu quero que ele faça essa manobra, sei lá. Então, inventar todas as características pode ser difícil. E isso é um pouco do Dystopia Game Show. Ele tem esse aspecto de eu vou inventar ali as 3 principais, só que junto disso eu vou ter o modo. O modo é mais claro. Quem tá começando, o narrador pode chegar. Tu acha que o teu personagem é mais tipo atlético, ele é mais valentão, ele vai uma pessoa que resolve as coisas de um jeito físico, algum problema, um desafio? Ou você acha que ele é mais sociável, que ele vai conversar com as pessoas? Então você olha os 4 ali, não, é mais fácil de escolher entre elas. Então eu coloquei junto também esse modo, chama modo, né? Então eu vou tanto somar uma característica do meu, por exemplo, minha parte cyberpunk do meu personagem, junto com o que seria um atributo ali, uma particularidade, por exemplo, mas eu também vou escolher um modo. Então eu fiz isso para ele ser um pouquinho mais palpável no início. Mas isso tudo que eu estou dizendo eu fui desenvolvendo ali ao longo de alguns meses, tendo guardado, digamos que ali no meu subconsciente, eu preciso de uma mecânica que tenha um charme ali, que imprima essa questão aí da dívida, da desigualdade social, culminar numa grande dívida, ponto da pessoa submeter ao jogo. Eu estava com isso ali guardado. E fui pensando, lendo outros sistemas. Eu gosto muito de pegar daqui a pouco um RPG e dar uma olhada pensando justamente no game design, vou analisar a regra ali, ver o que tem e tudo mais. E em algum momento, eu não lembro exatamente quando foi o instalo, mas eu pensei, tem que ser algo de fazer, tipo lembrei até qual foi. No Blood and Honor, que é um RPG samurai do John Wick, que é um famoso game designer, ele tem essa ideia de fazer uma aposta, que eu posso escolher tirar alguns dados de uma pilha para ganhar no futuro, alguma mecânica mais ou menos assim, não me lembro agora exatamente. E eu pensei, acho que uma mecânica similar a essa, mas ligada a essa ideia de o jogador negociar com o narrador, eu acho que funcionaria bem. Daí eu coloquei ela no jogo, fiz alguns ajustes ali, como eu acho que funcionaria. No início eu pensei ser ligado aos modos, se eu não me engano. Enfim, eu fui mexendo nela até o ponto de achar, não, ela tem que ser simples também, não adianta ser um troço muito rebuscado, né? E aí, ao final, acho que ficou simples. Essa ideia, eu preciso de mais dado, eu peço o dado, só que em algum momento essa dívida vai ser cobrada. Aí eu cheguei nessa regra como ela está hoje, eu acho que funciona bem. O sistema como todo, por ser mais simples, ele funciona, claro, né? Playtest é útil para isso, né? Tem um ponto legal da gente dizer, o Raga comentou no início, fazendo comentários, darem feedback, isso é sempre legal, então realmente comentem se alguém baixou aí, testar, mesmo que seja uma coisa rápida ali, para eu ter essa ideia daqui a pouco de uma coisa que acho que não ficou não rodou tão bem, eu acho que podia ser melhor, daqui a pouco alguém traz uma ideia, mas pelo menos de uma maneira geral, assim, o jogo está estruturado, funciona, e aí tem essa, para mim, que é para ser o diferencial dele, que é essa regra de dívida, né? Se alguém vai começar a jogar agora, por exemplo, entende como funciona a regra de dívida e ali os detalhezinhos da ficha, já dá para jogar sem ficar se preocupando muito em detalhes, né? Isso mesmo. Luquitas. Bem, eu já vou fazer uma pergunta que eu tô querendo muito, né? Olha aí. Me diz uma coisa, você já tem pretensão... Na verdade, vai ser 2 perguntas até, tá? Mas eu já vou... Eu vou primeiro fazer uma, você responde essa, mas a segunda já vai estar incorporada nela. Você já teve a intenção de repente pegar e de repente em algum momento ele está em modo físico, de repente com alguma editora, de repente com a Caramelo, ou de repente via on demand com o Craft, ou você vai incorporar mais ele um pouco para depois pensar na versão física? E se caso de repente acontecer essa segunda opção, você tem pensado em colocar mecânicas tipo oracular e solo? Só o finalzinho não entendi isso. Colocar mecânica de o quê? Solo, isso? RPG solo? Mecânicas de oracular, tipo tabelas que te ajudem, tipo o que está acontecendo com o lance do Mystic, né? Ele tem várias tabelas que podem te ajudar. O próprio livrinho ele vai estar sendo o teu guia, né? O livro vai estar sendo o teu diretor, vamos dizer assim. E o modo solo, de repente, do jogo. Porque eu vi que ele, por exemplo, o mínimo são 2 jogadores.
Eu acho que, na verdade, o mínimo seriam 3, porque tem o mestre em si, né? Boas questões. Isso do mínimo realmente é aquela coisa. Dá para jogar alguém fazendo esse papel do narrador e trazendo desafios e um único jogador, mas aí seria interessante ter mais NPCs, né? Para ele ver essa dinâmica da competição ali, sei lá, do mais competitivo, né? Então até funciona com 2, mas realmente para a gente aproveitar o potencial, digamos, maior do jogo, seria melhor pelo menos 3, 2 jogando e uma pessoa narrando. Sobre os planos ou ideias, assim, sobre as tabelas, comentou exatamente eu não pretendo, não me passou pela cabeça fazer ele solo, com um formato solo, com oráculos ou algo assim mais desenvolvido. As tabelas eu pensei em criar algumas até tem uns arquivos meus com ideias que eu fui tendo, que eu fui jogando para depois, para uma expansão faço, senão não, aquela coisa, senão a gente vai fazer tudo, fica o livro com 300 páginas, eu vou demorar 15 anos para fazer, né? Melhor fazer aqui 32, já funciona e a gente vai expandindo, né? Mas a minha ideia era usar tabelas como um apoio para o narrador e também para os jogadores novatos que eles querem criar questões. Por exemplo, no background eu utilizei aquela diagramação de ideias ali em nuvem, com ideias de problemas que a pessoa teria e poderia ser o background dela. Pensei daqui a pouco fazer tabelas maiores com backgrounds para auxiliar as pessoas, tabelas com uma das características que são desenvolvidas ali nessa parte que você está vendo, ele participe do jogo, é o passo a passo para criar um personagem. É bem rápido. No aspecto 3, ele tem a personalização cyberpunk, aquilo que eu comentei de escolher uma parte do corpo que seja tecnologicamente avançada e possa auxiliar. Fazer tabelas para daqui a pouco o jogador rolar isso de modo aleatório e cair uma característica da personalização cyberpunk. Então eu pensei isso. Uma outra que seria mais para o narrador, uma tabela que eu pensei principalmente para gerar NPCs aleatórios. Se ele for pegar um jogo como Round 6, que tem centenas de participantes e, digamos, uma mesa com 3 pessoas, são 3 personagens jogadores e centenas de NPCs. Ficar criando características diferentes para esses competidores é trabalhoso, então uma tabela facilitaria isso, né? Principalmente conforme o jogo for avançando, que a ideia é aquela de saber exatamente qual é o seu adversário, criar uma rixa aqui, uma coisa ali, conforme o jogo vai avançando de fase mesmo, né? Seria legal ter uma tabela para facilitar isso, né? Daqui a pouco rola ali 2 características e eu invento na hora quem é o adversário que está competindo diretamente com o meu personagem aqui nessa prova. Então, nesse sentido de tabelas para auxiliar o jogo, eu pensei, mas modo solo não me ocorreu realmente, né? Então, se fosse futuramente desenvolver, provavelmente eu falaria com alguém que citou o Tarcísio, por exemplo, outra pessoa que tem mais expertise em solo. Já utilizei oráculos, mas eu nunca desenvolvi tanto assim para me sentir nesse momento confiante a fazer ele. Eu já vou te falar que pelo menos nessa parte do oráculo ele já se torna solo, tá? É algo que você não precisa muitas vezes nem se preocupar, porque você tendo o oráculo em si, tudo isso que você mostrou do oráculo, a pessoa já consegue conduzir o solo, porque assim, ela própria vai conduzir o NPC, ela própria vai conduzir os NPCs, ela própria, e aí é o jogo, o próprio livro que vai estar jogando como diretor, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que meio caminho andado você já tem, entendeu? Você não precisa tanto se preocupar. Mas continua, porque ainda tem a outra pergunta que eu tinha feito. A primeira pergunta. Não esqueci. A outra sobre planos futuros, lançar ele físico ou com editor, seria essa, né? Exatamente. A minha ideia quando eu lancei, a gente até conversou isso na outra live com o Raga sobre essa questão de formatos de lançamento que existem hoje. Então, no mercado independente, que eu estou lançando aqui no itch.io, essa ideia é bem independente. É lançar o jogo jogável, assim, o básico. Por isso que ele tem 32 páginas, porque é o mínimo para jogar e o mínimo para passar a ideia. Então, acho que ele cumpre muito bem esse objetivo. Você entende a proposta do jogo, entende a mecânica, já dá para rodar legal. E futuramente eu pensava em fazer algumas expansões, desenvolvendo mais, principalmente, eu acho que eu segui citar ali no itch.io, eu pensei em pegar daqui a pouco e criar uma edição do jogo, que seria essa edição de 2056, já com todas as provas delimitadas, com toda a regra, para quem quiser pegar e rodar isso. Eu quero narrar 6 sessões, que seria a proposta de uma temporada de Super Game Show, pego esse, que seria um suplemento, digamos, com todas as provas já, com as regras ali, só vou colocando em jogo, não preciso ficar realmente criando provas novas. Esse seria um suplemento, uma expansão que eu pensei. Entre outras várias coisas, provas, regras para desenvolver também, adaptações de mídias, reality show, mangá, filme que tem, são boas inspirações para a gente ver a aplicação da prova na regra do Super Game Show, que também seria útil. Mas então o que eu pensei em fazer? O básico para realmente ser um jogo jogável, para ver as pessoas
jogando e trazendo feedback. É isso que a gente, quando produz independente, certamente a maior gratificação é alguém pegar o jogo, jogar ele, ver que tá rodando, né, ver isso acontecer. Mas eu cogito futuramente sim fazer alguma expansão com ele, se tiver uma conversa com algum editor, alguém que pense ele no formato físico, sim. E daí o que eu penso é, se houvesse um lançamento futuro, seja digital ou até físico, aí eu acho que daí seria viável aproveitar para já fazer uma expansão, né? Pegar esse básico e não ser só o básico impresso, esse básico que a gente tem agora aqui no itch.io. Não ser apenas ele na versão física, digamos, ser ele na versão física com mais provas, mais módulos, mais tabelas. Então, realmente, usar isso. Até nós comentamos também na live, acho que um exemplo que eu tenho para mim é muito bom, isso é o Mothership. Ele é um RPG gringo de horror espacial que ele foi lançado, primeiro no formato do panfleto, com uma ideia básica, daqui a pouco lançou uma nova versão, que tem mais algum conteúdo, e foi indo até de fato se tornar um financiamento coletivo, até de fato ser realmente um jogo robusto, né? Ele foi pegando forma. Não que eu tenha pretensão de lançar o Mothership aqui, essa versão nem isso, mas só esse formato de lançando um jogo que já é viável, que já dá para jogar e fazer um playtest, me dar um feedback, e conforme for tendo demanda, eu for tendo ideia, eu ia alimentando. Então, neste momento, eu digo, ideia eu tenho bastante. Então, vamos trabalhar conforme vou colocando, vou expandindo ele, vou colocando no itch.io, e certamente daqui para frente, quanto mais a gente jogar, mais possibilidades de jogo, expansões ele vai ter, né? Cara, eu já vou te adiantar que eu tô querendo muito jogar ele, né? Nem que eu pegue essas 32 páginas e imprime em algum lugar e jogue com o pessoal, né? Então, equipe, vocês já estão... Se alguém está vendo isso, Marcos, Fernando, Alexandre, já saibam que eu vou lhes usar logo com o Distopia Game Show. Raga, tem mais alguma pergunta? Mais uma sugestão. Escutando os relatos do Matheus, falando inclusive sobre NPCs, Matheus, eu deixaria aqui como recomendação para ti a possibilidade de tu criares, sei lá, no mínimo uns 5 NPCs prontos, com descrição, com estatística, baseado naquilo que tu com certeza imaginas que vai ter no cenário de jogo, que sempre tem aquelas figuras padrões, sabe, estereotipadas. Aí fica lá disponível para o narrador ou as pessoas que forem jogar decidir se aquilo ali pode entrar ou não em jogo, que aí já pega uma figura estereotipada e coloca em jogo. Excelente ideia, excelente, gostei, já anotei. Sim, pega, por exemplo, lá um personagem, o Valentão, alguém que vai ter um modo físico, que daqui a pouco é um bom rival para os personagens e tal. Isso. Um outro mais sociável, excelente ideia. Isso. Que é algo que ajuda a explicar o jogo, mas também é útil para pegar e rodar ali, né, para agilizar. Exato. Olha, ele veio com sugestão boa, hein? Ou até mesmo o traidor, né, por exemplo, é uma pessoa que ela vai estar te dando as informações e quando tu vai ver, no final das contas, a pessoa... Que nem aconteceu agora no Round 6 da nova temporada, não contando spoilers, mas uma das pessoas ali, gente, já fique ciente que não é nada amigável. Tá? Quem ainda não assistiu a série, assista já com o olho aberto. Entendeu? É adorável. Cara, eu adoro anime, filmes, séries de mata-mata. Eu adoro. Principalmente porque sempre tem isso. É aquela pessoa fofinha, aquela pessoa tipo a menina do Mirai Nikki, a Yuno, e aí quando você vai ver é a assassina de todo mundo. O Lucas, eu vou aproveitar, vocês me lembraram aqui um desenho que eu tô assistindo, um anime que eu tô assistindo, que é Blue Lock. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a proposta do Blue Lock é colocar numa edificação isolada do mundo, eles chamam de centroavantes, melhores centroavantes juvenis do Japão, em torno de 300 melhores centroavantes, e o objetivo é passar por uma série de provações e treinamentos com que desses 300 somente um saia o centroavante de todos os tempos, que vai levar a seleção japonesa à conquista da Copa do Mundo. E aí, ao longo dos desenhos, são 300 centroavantes, 300 protagonistas tentando jogar futebol coletivo. Imagina a cagada que é, e imagina que eles precisam evoluir contando com todo mundo em volta, mas não deixando de lado o seu protagonismo. Mano, é complexo o desenho, ao mesmo tempo é um round 6 da vida, só que do futebol.
Energia caótica disso deve ser maravilhosa. Depois eu vou procurar, cara, porque eu gostei eu não gosto de futebol, mas eu gostei da Uhum. Tem no Crunchyroll, vocês conseguem assistir com muita propaganda, mas conseguem assistir gratuitamente. Show. Pode ir, Lucas. Excelente dica. Bem, cara, é aquela coisa. Se você gosta de Isekai, saiba que antes do Isekai existiu o modo Battle Royale, né? E são os dois estilos que eu mais gosto quando eu vejo de anime. É o Isekai e o Cara, e Battle Royale é aquela coisa que assim, pegue, mas não se apegue a ninguém. Porque nem teve um anime que era de horóscopo, que você achava que a pessoa era o protagonista, né? E a pessoa morre nos 3 primeiros capítulos. E aí você pensa assim, tem um momento que depois um outro personagem volta e você fala, não, mas esse personagem vai voltar. Esquece. Morreu, é Battle Royale. Entendeu? É mata-mata. Cara, é aquela coisa assim, não se apega a nenhum personagem, se apega na história. Eu gostei por causa da história, entendeu? Chamou coisa louca, era muito bom. Entendeu? É justamente isso. Entendeu? E agora vamos para a parte da rádio, RPG Pará. E aí, Raga, explica aí a rádio pra galera. Bom, a rádio é uma brincadeira que a gente faz de misturar RPG com música. As pessoas aqui presentes irão indicar canções que se relacionem com o RPG da noite, que aqui é o Distopia Game Show RPG. Lucas e Matheus irão indicar canções, cada um deles uma, que se relacione com o jogo. Já logo digo que não vale de citar a canção, tema lá daquela boneca do Round 6, viu? Ali aquilo ali não vale, aquilo ali já é batido. Nem a música tema do Big Brother Brasil, também já tô cortando, tá? Vocês têm que se virar aí no 30, a começar pelo Lucas. Cara, eu já vou citar a minha, porque a minha, na verdade, ela tá bem na cara com o título do jogo, que é a distopia. Eu na verdade, se eu fosse, eu tava quase falando assim, cara, eu vou colocar a discografia do Planet Ramp, porque é muito bom o Planet Ramp. Eu acho que ele bate muito com os temas atuais do que a gente está vivendo aqui no Brasil e pelo mundo. E ao mesmo tempo ele bate muito com a parte da distopia, do cyberpunk que acontece no Distopia Game Show. E incrivelmente o próprio nome já condiz, né? Distopia Game Show. E você ouvindo a música, cara, é muito bom. É aquela coisa de tipo, eu vou até dar uma ideia de personagem. Você entra dizendo que está endividado, mas na verdade você quer acabar com o sistema do Distopia, com o sistema que está tentando te incorporar, que nem a segunda temporada do Round 6, que o cara já tá podre de rico, o cara não precisava estar lá, e ele tá lá só para acabar com o sistema da galera. Bom demais, bom demais. Tanto a sugestão, não teria como ser melhor realmente, quanto a essa ideia aí de expandir o jogo, digamos, né? Não ficar só no jogo interno e sim ir com o sistema. Bom demais. Eu vou dar uma sugestão, porque a gente estava falando de anime aqui, de mangá, me veio também, mas não vai ser tão boa, já aviso, depois dessa aqui não tem como. Que é The World do Nightmare, que é uma música tema do Death Note. Um anime que eu gosto bastante. Não tem nada a ver com distopia, assim. Só eu acho que ela tem uma pegada assim, mais frenética, que eu acho que combina bastante com essa ideia do jogo. Cara, embora eu também botei um Planet Ramp, botei algo BR, ficaria melhor mesmo. Mas The World do Nightmare eu acho que tem uma vibe boa. Mas eu vou te falar que Death Note, ele é muito Battle Royale. Porque, cara, você ganha um Death Note, você ganha um Caderno da Morte, e você tem que tá com esse caderno matando pessoas. Você já percebeu o quanto esse caderno rodou depois? Ele não ficou só com o raio. Uhum. Então ele vai na categoria de Battle Royale. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido Death Note ser Battle Royale mesmo. Mas ele é. Porque tem um momento que o Raito morre, entendeu? E a história continua. O próprio caderno em si, ele é um Battle Royale total, cara. Entendeu? Enquanto tá lá o Ryuko lá só tirando sarro, e ele é o diretor, na verdade, conduzindo a festa.
Podemos seguir então para as atualizações? Podemos. Então bora. Vamos lá. Partiu aqui, que é o momento de atualização das campanhas de financiamento coletivo. Nossa, quase que não sai. Campanhas de financiamento coletivo que rolam aqui no Brasil, que é uma espécie de prévia da revista Giro da Semana RPG, que já saibam, domingo ela vai vir bem gordinha, bem parruda, cheia de novidades, e a gente garante que vai estar aqui para vocês. Basta o Lucas colocar tudo lá na pasta que eu vou arrumar tudo direitinho para vocês se divertirem. Sexta-feira eu tô sossegado, sexta-feira eu consigo chegar do trabalho e tá fazendo isso. Show. Então tá aqui, ó. Registrei hoje, confio ainda agora, antes da gente entrar online, 18 campanhas de financiamento coletivo rolando ao mesmo tempo. Eu quero logo desde já dizer que este janeiro está atípico, né, Lucas? Tanto de campanha que está tendo com boas arrecadações, bem diferente de janeiro de 2024, que foi muito fraquinho de campanha. Mas vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Dessas 18 campanhas, antes vou falar aquela que se encerrou, que foi o The Hero's Journey, pela Nozes Game Studio, que fechou com 255% da sua meta base de 16 mil reais. Show de bola para a galera da Nozes, campanha bem sucedida, e aí logo em breve a galera vai estar recebendo aí o jogo para curtir e se divertir. E aí tem uma que vai se encerrar agora, para ser mais exato, hoje, daqui a algumas horas encerra, que é o Late Pledge do Punk Apocalyptic, da Tri Editora. A Tri Editora tá que tá, viu? É campanha uma atrás da outra. Hoje ela começou... Não, hoje não. Esses dias ela começou mais uma. Eu vou bater um papo lá com os meninos e vem cá, vocês não dormem, não? Mas enfim, hoje termina. Quem estiver assistindo na vermelhinha já sabe que já encerrou, porque se encerrou na quinta-feira. E quem ainda está assistindo a gente agora ao vivo, já sabe que daqui a algumas horinhas essa campanha se encerra. Se você não apoiou, corre lá e apoia. E agora, passando rápido pelas campanhas que estão em andamento, que tem bastante prazo aí para correr, são dados de RPG artesanais, dados místicos, que já está com 764% da meta base de 7 mil reais. Tem o Expandindo a Fenda, do João Vitor Portillo, que já está com 33.478 reais de arrecadação. Tem o... detalhe, já tem 686 apoiadores. Isso é um número considerável, viu, gente? Tem o EZD6 do RPG Planet, que já está com 147% da meta base de 21 mil reais. Tem o Pathfinder Kingmaker, da New Order Editora, que já está com 256% da meta base de 50 mil reais. Tem o Mythic BR, pela Retropunk Publicações, que já está com 489% da meta base de 17.500 reais. Também detalhe, começou semana passada e já está com quase 500 apoiadores. É muita coisa. Tem o Mercantes do Condado, que está com 24% da meta base de 10 mil reais. Tem o RPG RJ, terceira edição, bloco de todo mundo, que já está com 110 reais de arrecadação. Tem o Pré-Venda no Menera 2, pela New Order Editora, que também começou esses dias e já está com 14.240 reais de arrecadação. Tem o Cimarão RPG de Fantasia Sombria Late Pledge, pela Tri Editora, que já está com 5.701 reais de arrecadação. Tem o Utopia RPG, que está com 30 reais de arrecadação. Tem o Hope Finder. Lembra que eu disse para vocês que a Tri Editora não dorme? Pois é, mais uma campanha deles. Hope Finder, que já está com 186% da meta base de 5 mil reais. Já começou e já bateu a meta base. Tri Editora aí acumulando campanhas bem sucedidas. Tem também o Altares RPG segunda edição, que também começou esses dias, que já está com 70% da meta base de 10 mil reais pela Coisinha Verde. Tem o Como Te Me Encontrei, eu falo engraçado, né? Com 25% da meta base de 8.400 reais. Tem o Atlas RPG Manager, que já está com 150 reais de arrecadação. Tem agora as 3 campanhas que não tem prazo para acabar. Aquela que é praticamente o Highlander das campanhas que não tem prazo, né? Que é o tempo todo só pode haver um, né? De vez em quando só fica ele aqui entre as campanhas que não tem prazo para acabar, que é o Guia de... Gente. Oi?
E aumentando gente. E aumentando nunca gente. parada. Nunca, não para. Toda semana tem apoio. Que é o Guia de Schleff Swalk para coisas impensáveis. Boa pergunta. Matheus, como é que tu leria esse nome aí? Exatamente como você leu também. Chilex Walk. Não imagino nada diferente. Pois é, essa aqui já é uma campanha assim, emblemática aqui da atualização. Ele já está com R$16.095, que é tão somente 18% da metabase de R$88.000. Mano, eu não sei quando é que essa campanha acaba, mas tá aí, sem prazo. Você falou agora, talvez será que não é um Xylef, esse X com som meio de Z gringo. Boa. Mas eu falaria Schleff Walk. Tá, inclusive soa bem. É verdade. E a outra campanha que não tem prazo é o Breachers, Fendas de Sempre Eterna, que é uma espécie de Elite Pledge, que está com R$6.820 de arrecadação. E por fim, o Cursed Knights, a Guerra do Crepúsculo, que já está com 63% de arrecadação da metabase de R$27.100. E aí, olhando o volume total financeiro de apoios essa semana, registramos um total de R$106.093. Comparando com a semana passada, teve um saldo negativo de R$39,8 mil, e comparando com a média dos 12 últimos meses, teve um saldo negativo também de R$105,5 mil. E aí vocês podem ver aí a linha laranja, a linha da média, a linha azul são as levantamentos semanais, e o dessa semana foi essa aqui do lado direito. E aí, olhando as 5 que mais receberam apoios financeiros, em primeiro lugar ficou o Mythic BR, com 16,9%. Em segundo, Cursed Knights, com 16,2%. Em terceiro, Pré-Venda no Minera 2, com 13,4%. Em quarto, The Hero's Journey, com 10,7%. E em quinto, Pathfinder Kingmaker, com 9,2%. E para fechar, mostrando o volume de apoios para as campanhas, essa semana registramos um total de 538 apoios. Comparando com a semana passada, teve um saldo negativo de 153 apoios. E comparando com a média dos 12 últimos meses, também um saldo negativo de 22 apoios. Está aqui o gráfico, a linha laranja, a linha da média, e o azul são os levantamentos semanais. E por fim, as 5 campanhas mais bem apoiadas. Em primeiro, Mythic BR, com 18,2%. Em segundo, Hope Finder, com 16,2%. Em terceiro, Expandindo a Fenda, com 15,6%. Em quarto, The Hero's Journey, com 9,3%. Em quinto, Pré-Venda no Minera 2, com 8,6%. Agora deixa o Lucas trazer seus comentários com relação a essas campanhas. Cara, o legal é você ver o coisa assim, lado a lado, na parte do apoiador. Tipo, cara, é coisa mínima, 22 pessoas, né? Mas quando a gente fala de janeiro, é um mês morto na parte de financiamentos, geralmente, porque é o mês que o pessoal está pagando as dívidas do 13º de dezembro, das festas de dezembro, ou começando a pagar as dívidas do ano, tipo IPVA, IPTU, agora está tendo bagulho de licenciamento do carro lá, que material escolar, está pagando material escolar, é uma renovação que está pagando da carteira de motorista. Muita gente está pagando, pelo menos o pessoal que eu conheço, né, que tem carteira. E aí a pessoa não tem como apoiar. Só que eu estou pagando com a língua, estou pagando aqui com a boca, porque a gente está vendo bastante pessoas apoiando esse mês. Mas o que acontece? Tem muitos jogos que tava uma galera esperando pra caramba. Desde o ano passado já estava sendo anunciado. Um exemplo é o Mythic, né? Outro exemplo é o próprio Pathfinder e o próprio Numenera, do Numenera, né? O pessoal ficou muito convidado na campanha do Hero's Journey da Nozes. Então, assim, são campanhas que eram muito esperadas pelo público e já tinha gente guardando o dinheiro, e tá aí a prova, né? Que assim que as campanhas saíram, o próprio Pathfinder da Tia Editora foi uma que eles já tinham anunciado, eles já estavam falando, e muita gente estava pedindo. Então tá aí a prova, né? Em cima.
E, cara, eu gosto muito de estar vendo o Mythic em primeiro lugar, porque, assim, tem um meio do RPG que eles não acreditam no solo, eles não acreditam que... Eles acham que a gente é louco quando a gente joga solo, ou eles falam assim, ah, não dá para jogar solo. Ah, mas não, mas D&D você tem que jogar com mestre. Ah, não, mas outro aqui você tem que... Cara, com o próprio Myth, você não precisa disso. O Myth, o livro em si vai ser o mestre. Ou então o livro em si, a galera vai estar jogando sem saber o que vai acontecer. O próprio Coulson faz isso direto com esse livro. Então, essa é uma porta de entrada maravilhosa para quem quer conhecer o solo. Entendeu? Para quem quer conhecer, ou para quem acha que, por exemplo, o meu RPG, ele não estou falando do teu caso, tô falando geral, isso principalmente de pessoas que a gente ouviu vindo aqui e falavam que nunca ia ter solo no jogo dela. E aí, esse Mythic, ele paga com a língua dessas pessoas. Porque ele justamente ele consegue colocar a parte solo, a parte oracular, nesses jogos. Porque ele é visto por modo geral. E a Retropunk, ela está trazendo outros suplementos a mais do Mythic. As revistas que tem, a própria página de Adventure que tem, as cartas, cara, eu acho muito show de 10 demais e tô adorando ver essa quantidade de apoios, né? Eu quero que bata muito isso e que venha cada vez mais pessoas apoiando o Mythic. E é isso. A vez agora do Matheus fazer seus comentários sobre essas atualizações das campanhas. Vamos lá. Primeiro sobre o Mythic, eu concordo que eu, por exemplo, não sou muito de RPG solo, conheço pouco, vejo o pessoal comentando, jogando, acho muito interessante a forma de usar o oráculo para resolução, né? Acho uma escolha de game design muito bem pensada. E eu apoiei o Mythic justamente por isso, porque quando eu soube dele, vi ali na página da campanha, justamente ser, digamos que uma opção genérica, ser uma plataforma que roda qualquer jogo e não precisa cada jogo desenvolver o seu. Eu achei muito genial, muito criativo uma maneira de usar. E eu pensei, eu vou apoiar para começar a rodar de vez em quando para testar jogos diferentes. Então acho que vale a pena. E é legal também que ele está aqui nesse levantamento todo. Realmente não é um que não é exatamente o cenário, não é exatamente o sistema, ele é uma opção diferente de plataforma de RPG. Inclusive também acho curioso a escolha no caso da Retropunk de colocar para ser financiado em janeiro. Diria eu que é uma escolha ruim, como o Lucas falou, né? Todos nós, se formos dizermos isso, estaremos queimando a língua, porque realmente esse janeiro tá atípico. Eu apoiei também, inclusive, esses citaram, eu apoiei o Hero's Journey, especificamente tem uma regra que eu gosto bastante ali, que eu vi na descrição, aliás, eu gostei de ver ela, espero que eu goste quando eu ler, que é uma regra para itens que eles vão evoluindo, então você não precisa ficar trocando de item mágico, quero ver como foi resolvido isso, me interessei. Mas tanto o Hero's Journey quanto o Hope Finder, que eu também apoiei Hope Finder, gosto bastante da temática de Apocalipse Zumbi. Eu acho interessante, o que talvez ajude também a aumentar aí talvez a arrecadação, não sei, é o fato de terem opções de livros impressos com livros impressos com valor acessível. Os dois têm livros, uma das opções de apoio é livro impresso a R$ 99, que hoje em dia no mercado de RPG isso capa dura, colorido e tal. No mercado de RPG é algo raro, é difícil livros com abaixo de R$ 150, pelo menos em financiamento de editoras grandes ou marcas conhecidas, né? Então, acho que isso também talvez ajude bastante. Eu, por exemplo, sempre que eu apoio, eu tento pegar a opção com impresso, porque eu gosto bastante, gosto mais de ler no impresso do que no digital. Então, acho que isso também talvez esteja ajudando. Espero que seja um movimento que se mantenha, as editoras em geral. O Raga falou antes, realmente a Tria surpreende, porque ela está vindo com um financiamento atrás do outro, todos indo muito bem, entregando PDF, se não assim que apoia, pouco tempo depois, ainda durante o financiamento, cumprindo os prazos e tudo mais, mas mesmo essas outras todas, espero que se mantenha essa ideia de tanto de cumprir data, cumprir prazo, mas também essa questão de tentar fazer preços mais acessíveis possível, né? É isso aí. Então, tá aí as atualizações das campanhas de financiamento coletivo. Devolvo para o Lucas. Beleza. Agora é nosso momento de despedida, aquele momento que a gente fala que rolou na semana conosco e possa rolar nas próximas, né? E também, de repente, alguma coisa que esqueceu de falar nas redes sociais, ou dar um abraço pra mãe, pra tia, pra avó, pra cachorro, pra gato, quer que
semana eu tive evento sexta, sábado, domingo, como eu falei, da Frontaria Criativa de São Verão. Ele me surpreendeu muito, porque geralmente sexta-feira é um dia de semana que era um dia de trabalho. E foi em torno de 40 e poucas pessoas só na nossa área do RPG. Isso, eu não estou falando do evento todo, tá, gente? Porque a nossa parte do RPG e board game é logo na entrada do evento. E aí tem as outras atividades. E tem duas entradas. Então, tipo, cara, é bastante gente que vem. Ainda mais que é um local onde o bonde passa perto. Então, o bonde, na hora que ele passa, o pessoal vê, fica curioso e vai lá ver o que está acontecendo. E aí, pô, uns dias de semana, né, foi quase 50 pessoas, eu achei muito bom. E aí, no sábado, foi pouca gente, foi 20. Eu tô falando anotado, tá, gente? A gente pede os nomes para anotar. Aí tinha em torno de 23 pessoas no sábado, foi pouca gente, mas também a gente rodou o jogo pra caramba, com esse tanto de pessoas, e no domingo foi mais de 50 pessoas. E no domingo, que é justamente o dia mais pagado. Foi o dia que a gente vai desmontar, o dia que a gente vai guardar as coisas. E não foi um dia que foi assim. Foi um dia que foi muito movimento, muito jogo e foi sensacional. Eu adorei muito. Né? O próximo evento da Frontaria Criativa vai ser em abril. Agora, domingo, vai ter o Rodas de Jogos com temas de espaço lá em Santos, lá na Fábrica de Cultura, em frente à rodoviária. E aí eu também vou estar tendo uma reunião, que essa reunião, depois dessa reunião, aí eu vou falar o que vai acontecer, porque eu também não sei, né? Mas são coisas boas para o projeto. Estou tendo aí a maratona literária com as meninas do Coven Literati, estou adorando. Né? A gente terminou um livro agora do Harry Potter, a gente vai para o segundo livro, a gente está indo no segundo livro, né? Aí semana que vem a gente vai estar lendo o final do segundo, a gente vai estar debatendo sobre o Boneco de Neve do Harry Howard, tá? Uma sequência de vários livros que consegue ler tanto independente ou um seguido do outro, né? Estou terminando o Predador Americano e é isso do pessoal do Casos Notórios. É um livro que eu falo, se você tiver estômago fraco, não leia. Ainda tem umas 3 partes bem pesadas mesmo, e tem umas partes que, cara, é chocante. Mas eu acho que é interessante de ler para você ver como que pode ser a humanidade quando você menos espera. Porque o cara, todo mundo considerava ele herói e o cara não era nada disso. O cara era, eu não chamo nem de ser humano, né? E é isso. Matheus, o que rolou contigo nas semanas e nas próximas? Vamos lá. Então, eu estou organizando uma noite de jogos com um grupo de amigos e amigas que a maioria deles não joga RPG, não conhece, não teve contato. E aí eu quero fazer basicamente board games, esses board games mesmo, né? Convenci eles a te tirar ali um tempinho ali, umas 2 horinhas para jogar o DCP Game Show. Então vamos ver rodar, já vai servir mais um playtest aí. Vão ser, a princípio, 9 pessoas, então é bastante gente, mas eu falei, não, vamos lá, todo mundo, eu que me vire. Já que eu tenho experiência narrando e o pessoal não tem jogando, eu tenho que assumir essa bronca, então vou fazer isso acontecer. Então a gente vai jogar vários jogos ali, mas vai ter um tempinho aí para o Distopia, então acho que vai ser uma coisa bem legal. A princípio é fim de semana que vem, tá marcado. Mesmo que um outro desmarque, acho que ainda rola. E voltei a ver de novo a série Ruptura, primeira temporada, porque saiu a segunda. Eu quero ver a segunda, vou escrever uma resenha dela para Dragão Brasil, mas eu lembro pouco assim da série, então eu resolvi voltar e ver de novo a primeira temporada. Acho uma série, cara, incrível mesmo. É outra série que tem uma crítica muito, muito forte e interessante sobre trabalho, sobre memória, enfim, sobre tudo isso. Então, quem viu aí já a segunda temporada, imagino que esteja empolgado. Eu estou para ver. Verei esse fim de semana agora que eu devo conseguir matar a segunda. Já terminei a primeira toda, né? Então, em breve escrevo aí uma resenha de Ruptura, segunda temporada. Show. Bem, então é isso, gente, galera. Muito obrigado por quem está aqui.
né, tá assistindo conosco. Muito obrigado para quem assiste no YouTube, muito obrigado para quem baixar a revista, compartilhe, espalhe, né? Eu acho que é muito interessante justamente para tanto você que é apoiador ou você que é editora, autor, tanto de RPG ou quer entrar no meio do RPG, a revista. E agora eu vou passar para o meu querido Raga para fazer a despedida formal. Raga, com você. É isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. Agradeço ao Matheus. É uma figura que eu tenho o maior prazer de estar aqui acolhendo entre a gente, porque além de ser uma pessoa bastante carismática, tem muita competência no que faz, tanto nos vídeos quanto no conteúdo que ele traz. Então é uma honra tê-lo aqui. Quero sempre poder tê-lo junto conosco, ajudando a promover o trabalho dele. Pessoal, semana que vem tem mais. Se preparem, quem estiver assistindo no domingo esse vídeo ou posterior, aqui na descrição do vídeo está a edição parruda do Giro da Semana RPG, com carinho, Raga e Lucas, para vocês se divertirem. E para finalizar, peço para que o Lucas e o Matheus junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.